estamos aqui no podcast institucional do IBDP. E na conversa de hoje nós temos a doutora Adriane Bramante, ex-presidente do IBDP, advogada previdenciarista de renome nacional. Olá, Adriane, Olá, tudo bem? Tudo bem, Juliane, e você? Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Adriane, nós sabemos que a aposentadoria especial é um direito fundamental para garantir a proteção dos trabalhadores e que após a reforma da Previdência, ela sofreu um impacto muito grande com relação a essas regras, aos requisitos de enquadramento, e isso tem afetado ferozmente o princípio da proteção e trazendo essa desproteção a esses trabalhadores, quando na verdade eram eles que deveriam ser mais protegidos, até por conta da circunstância da atividade, né, que é excessivamente nociva em alguns casos para a saúde. E como é que você enxerga isso nesse período pós-reforma, já há alguns anos que nós já estamos ainda enfrentando situações, não só com relação à legislação, com relação ao judiciário, com relação à via administrativa. O que você poderia nos trazer aí de ferramentas ou sugestões que, na sua opinião, poderiam ser melhor implementados? Bom, a reforma foi bastante dura com a aposentadoria especial. Nós tínhamos uma aposentadoria que não exigia a idade mínima e que tinha como fato gerador a sujeição do segurado a agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, e a associação de agentes, que são os mineiros de subsolo e os mineiros afastados das frentes de produção. O problema é que depois da reforma, esse benefício deixa de ser preventivo da saúde do trabalhador, porque ele não permite mais que o segurado se aposente e deixe a atividade nociva. Ele continua trabalhando para completar a idade ou os pontos. E essa continuidade do trabalho agressivo à saúde, hoje acho que a gente não consegue enxergar ainda esse prejuízo, mas fatalmente daqui a alguns anos nós vamos verificar um prejuízo efetivo da saúde, porque a aposentadoria antes da reforma, ela, com essa natureza preventiva da saúde do trabalhador, ela tirava o segurado do ambiente nocivo, porque já estaria aposentado, evitando que ele adoecesse. Após a reforma, eu não tenho mais esse efeito preventivo, precaucional. Eu tenho um efeito reparador, porque à medida em que o segurado continua na atividade, eu posso ter efetivamente um prejuízo à saúde durante essa vida laboral dele, antes até que ele alcance a idade mínima. Porque a idade, até para a gente contextualizar, nós tivemos com a reforma duas regras, uma transitória e uma de transição. Na transitória, ela vai exigir 15, 20 a 25 anos e uma idade mínima de 55, 58 e 60 anos. E na transição, eu tenho que ter 15, 20 a 25 e pontos, 66, 76 ou 86 pontos, respectivamente, para aposentadorias de 15, 20 ou 25 anos, ou seja, o Estado, com a reforma, assumiu o risco da incapacidade laborativa. Ou seja, ao invés da gente proteger evitando o adoecimento, deixa o segurado mais tempo na atividade nociva, e isso vai sobrar para a Seguridade Social, porque ele vai precisar da saúde. Exatamente. Ele vai precisar de benefícios por incapacidade, ele vai, muitas vezes ele vai acabar se aposentando por deficiência, por causa das barreiras que toda essa situação de exposição excessiva a agentes nocivos causa a ele. Ou seja, nós tiramos a regra, tira e deixa mais rígida a regra de acesso ao benefício. Em contrapartida, nós teremos um aumento expressivo de benefícios por incapacidade, até de benefício da pessoa com deficiência sendo concedido para esses trabalhadores. Então, uma quebra do princípio da precaução. Exatamente. Você tem um direito fundamental, direito à saúde, direito à vida. A Constituição assegura um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente saudável. Nós tivemos uma reforma que, ao invés de primeiro mudar o meio ambiente laboral, trazendo uma fiscalização maior do ambiente de trabalho,
eles acabaram tirando o direito dos trabalhadores ao invés de melhorar esse ambiente totalmente insalubre e periculoso. Tanto que o Brasil hoje é o quarto no mundo em acidente do trabalho. Nós estamos atrás da Índia, China e Indonésia. Ou seja, nós temos um ambiente extremamente prejudicial à saúde do trabalhador, e ao invés da gente primeiro melhorar o meio ambiente para depois tirar direitos, fizemos o inverso, foram tirados direitos para, se possível, ou se em segundo plano, melhorar o meio ambiente laboral. E o mais interessante, Juliane, é que a aposentadoria especial é o único benefício que tem custeio próprio. É um custeio que é destinado para garantir esta aposentadoria especial. E isso é pago pelas empresas que expõem trabalhador agente nocivo. A empresa paga uma contribuição adicional por essa exposição. O problema é que não há fiscalização, as empresas manipulam os formulários, os LTCATs, os laudos técnicos, os segurados, por sua vez, não conseguem fazer a prova desse tempo especial, e a empresa não tem interesse em resolver isso porque ela não quer pagar essa contribuição adicional. E isso acaba trazendo um imbróglio nessa prova do tempo especial, porque as empresas mascaram o meio ambiente laboral e o segurado tem uma dificuldade muito grande de fazer essa prova. O que, com a reforma, poderíamos ter tido um cenário diferente. Olha, se esse é um benefício que tem custeio, vamos então trabalhar numa mudança de lei que implique numa melhor fiscalização desse ambiente laboral. Foi criado o E-Social, não vai dizer que não teve mudança. Não, tem mudança. O E-Social está aí, o PPP hoje, a partir de janeiro de 2023, ele é um PPP eletrônico, que vem das informações do E-Social, só que ele continua sendo declaratório. A empresa coloca no E-Social aquilo que está no LTCAT. Se o LTCAT está mascarado com as informações que não são verídicas, não estão de acordo, esse LTCAT não condiz com a realidade, logo o PPP também não, o PPP eletrônico menos ainda. Ou seja, o trabalhador acaba ficando como vítima de toda essa situação de falta de fiscalização do poder público de resolver esse problema da empresa. E o que você vê sobre o tema 709, né, do STF, que quebra a continuidade ao trabalho? Então, numa contrapartida, né, a despeito de que está se trazendo uma economia para a Previdência, entre aspas, por conta dessa mudança de regra, teve o julgamento do tema 709, que é exatamente o oposto a esse, é incoerente totalmente com a mudança da regra legislativa. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, até de forma equivocada, entendeu que o segurado, só para vocês entenderem, o tema 709 é um tema que entendeu constitucional, artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, que traz a exigência do segurado não poder mais continuar na atividade nociva depois que ele se aposenta na especial. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o segurado que aposenta na especial, ele tem uma incapacidade para o trabalho. O que, na verdade, não é. Não é. Porque o benefício não é por incapacidade, o benefício é por sujeição do segurado a agentes nocivos. E esse tema 709 é bem interessante porque, na verdade, o que se pretendeu foi proteger, em tese, a linha raciocínio de fundo era proteger o trabalhador exposto a agente nocivo. Só que, na verdade, não se protege nada. Por quê? Porque o benefício, olha só, aquele que aposenta na especial, se ele quiser continuar trabalhando, ele pode. Só que o benefício é suspenso. E ele continua trabalhando na atividade nociva. Então, por que suspende o benefício? Deixa ele continuar trabalhando. Na verdade, o prejuízo de continuar trabalhando é do próprio segurado. Que, ao se aposentar na especial e continuar trabalhando, ele vai deixar de receber aposentadoria. Inclusive, o INSS implementou agora recentemente um mecanismo procedimental administrativo em que o segurado que aposenta na especial, ele entra lá no aplicativo do meu INSS, comunica que ele continua na atividade especial, ele tem o seu benefício suspenso,
enquanto ele continuar na atividade nociva, e ao sair da atividade nociva, ele vai lá e solicita a reativação daquele benefício, ou seja, que proteção é essa que nós estamos, de que proteção é essa que nós estamos falando? Totalmente incoerente. Exatamente. Ou ele protege, só que, por outro lado, o segurado tem o direito ao livre exercício do trabalho. Sim. Ele, se ele quiser continuar na atividade nociva, não é o Estado. Então, o Estado arrumou uma forma de desprestigiar ou de tentar proteger indiretamente. Olha, eu te dou uma sanção para que você não exerça mais atividade nociva, você vai ficar sem aposentadoria. Só que isso não é proteção, isso é desproteção. E o interessante é que o julgamento foi logo em seguida da reforma. No meio da pandemia. A gente percebe que há um descompasso. Uma incoerência até total. mesmo pela demora no julgamento desses processos, que ficam anos maturando um discernimento que às vezes vai totalmente na linha oposta do que está acontecendo na atualidade. Exatamente. E nós temos hoje, tanto que essa reforma foi tão dura com o trabalhador, com exposição a agente nocivo, porque o Congresso, na verdade, quando foi discutir esse tema para aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, não tem, Juliane, nenhum estudo científico. Não há nada que justifique 55, 58, 60 anos. Não há nada que justifique tecnicamente por que foram colocadas essas idades. E hoje nós temos, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário, mecanismos para tentar amenizar os efeitos dessa reforma. Nós temos no Poder Legislativo 2 projetos de lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial, que são o PLP 245 de 2019 e o PLP 42 de 2023, um de iniciativa do Senado, que é o 245, que já está na Câmara, e o 42 de 2015 foi de iniciativa da Câmara dos Deputados. Esse projeto já teve um parecer da Comissão de Trabalho, está hoje na Comissão da Infância, Juventude, Família e Assistência Social. E nesse projeto, a Comissão de Trabalho já apresentou um relatório com uma idade mínima de 42, 45 e 48 anos. Uma idade bem menor do que aquela que foi aprovada. Não acho que vai ser a idade que ficaria ao final dessa votação, mas acho que eles colocaram uma idade bem baixa para poder negociar no ideal mais adequado. No ideal. E uma outra questão também, que nós tivemos um precedente agora, que acabou de sair a DI 7277, que discutiu o direito das mulheres policiais, que a Constituição estabeleceu que ambos os sexos, as policiais de ambos os sexos, né, os policiais e as policiais, com a aposentadoria aos 55 anos de idade. E o Supremo disse, não pode ter a mesma regra homem e mulher. Nós temos que trazer tratamento diferenciado. E a aposentadoria especial, ela não dá nenhuma diferenciação, não traz nenhuma diferenciação em relação à mulher. E em todo o texto da emenda constitucional, em todas as regras de transição, nós temos diferença de regras entre homem e mulher. Regra de pontos, regra de idade mínima, pedágio, fator previdenciário. A gente tem todo um contexto rural, professor, de idades e regras diferenciadas, menos na especial, em que as idades são exatamente iguais. Então, nós precisamos avançar nessa questão da igualdade de gênero, que é uma questão que está batendo a nossa porta. Estamos aí com a agenda do ODS 2030, em que precisamos avançar nessa igualdade de gênero. 2030 está aí, faltam 5 anos praticamente para chegarmos, a gente está muito nem aquém. Não, pelo contrário, nós retrocedemos. O Supremo Tribunal Federal, que tinham, dos 11 ministros, tínhamos 2 mulheres, uma aposentou e no lugar dela entrou um homem. Infelizmente. E eu ia, para finalizar, fechar nesse ponto, Adriane. Como que o judiciário, você acha que está enfrentando, e como você vê que ele ainda pode, o que você espera, na verdade, quais são suas expectativas? Porque nós temos o dificultador da prova, em muitos casos, quando não existe uma documentação de laudos adequados, então a gente acaba tendo que enfrentar algumas outras
possibilidades, ferramentas dentro do processo. E na via administrativa, em alguns casos, a gente sabe que a gente também fica limitado por conta dessa robotização, e então não tem jeito, em muitos casos precisa mesmo ir levar ao judiciário. Mas o judiciário, como a gente vê, nem sempre ele está tão avançado nesse, vamos dizer, nesse letramento mesmo sobre a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria bem delicada e complexa. Na verdade, é assim, em relação à reforma, só para a gente fechar esse assunto, no judiciário, no STF, nós temos uma ADI, que é a 6309, que discute inconstitucionalidade da idade mínima, do cálculo e da conversão, da vedação da conversão, depois da emenda 103. O voto está 2-2 ali no julgamento, e nós esperamos com muito afinco que o Supremo Tribunal Federal realmente resolva isso. Do ponto de vista processual, da questão da prova, a aposentadoria especial, como ela é uma matéria muito complexa, nós temos inúmeras divergências, há uma desuniformização, cada decisão é diferente, a gente tem tribunais, assim, um pensa de um jeito, um pensa de outro, a gente tem juizado com temas afetados, com temas representativos da controvérsia diferentes dos tribunais. Nós temos decisões do STJ que não são cumpridas muitas vezes pelos tribunais, nós temos enunciados do CRPS divergentes de decisões do STJ e vice-versa. Acho que ainda avançamos, mas precisa muito ainda de trabalhar tecnicamente. A gente vê exigências hoje de magistrados, de processos judiciais, que nem o INSS exige. Juízes decidindo, por exemplo, magistrados decidindo, olha, tem que trazer a procuração assinada de quem assinou o PPP, mas nem o INSS exige. Então, como é que o magistrado pode entrar numa seara administrativa? O processo não foi indeferido por este motivo. E como é que o judiciário faz uma análise de PPP técnica e exige uma coisa que sequer o INSS levantou na via administrativa? O motivo do indeferimento foi outro, e a gente vê decisões judiciais exigindo mais, e aí o princípio da não surpresa acaba ficando truncado nessa questão da prova, e isso dificulta bastante para a advocacia, dificulta para o operador do direito, dificulta para a própria magistratura também. Por outro lado, tem petições iniciais sem pedido, petições, advogados e advogadas que não pedem corretamente, não instruem o processo corretamente, pedem perícia em tudo quanto é processo para fazer perícia técnica, e não é assim, nem sempre é necessário. Então a gente precisa desse contraponto, por isso que o BDP está aqui com esse propósito de levar conhecimento, de levar o estudo, o aprimoramento, o conhecimento do direito previdenciário para essa nação previdenciária. Adriane, muito obrigada. Nós tivemos aqui um momento muito importante. Eu espero que todos tenham nos ouvido e nos assistido, tenham aprendido bastante aqui com essa conversa. Um abraço. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, beijo, tchau, gente. Tchau.